Será que tem como a gente hoje viver em união com os irmãos? Hoje é difícil. Você viver junto com os irmãos, por você aceitar tudo do seu irmão hoje, é complicado. É uma palavra de união com o irmão, você tem que ter muita sabedoria para pregar. Porque se você não souber pregar, você vai levar muitas vidas à falsa doutrina, a ministério que não é de Cristo, que não aponta a Jesus. Para você falar sobre união com os irmãos, tem que ter muita sabedoria. A união com o irmão, ela envolve tudo. Doutrina de Cristo, envolve ajuda material, ajuda física, ajuda espiritual. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre união com o irmão. É como o Salmo diz em Salmo 183, versículo 1, ó como é bom que os irmãos vivam em união, né? Agradável viverem unidos, né? Como irmão. A igreja primitiva lá em Atos 2, 45 ao 48, vivia em grande união. Só que se você comparar a igreja primitiva com a igreja de hoje, tem muita diferença. Porque lá a igreja primitiva ela apontava Cristo, ela apontava o Salvador. Hoje a igreja, se você for procurar uma igreja hoje, você não vai ver Jesus em canto nenhum. Infelizmente, você vê o nome de Jesus rolando. Agora, para uma igreja que aponta Cristo, que aponta o Salvador, meu irmão, é complicado. Se você chegar numa igreja adventista, Cristo não é o apontamento. Quem é o apontamento é Ellen White. Tem como eu viver com união com o irmão desse? Complicado, né? Então o que você faz? Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, é você falar a verdade para ela. Isso que é amar o irmão, isso que é ter união com o irmão. Porque você vai falar, porque a verdade habita em você. Quem é a verdade? Jesus. E Jesus trouxe o quê? A espada habita dentro de você, a verdade. Você entendeu? Como que você vai ver união com o irmão de uma igreja chamada CCB? Eu quero que você me explique aí. Se eles te convidar para ir para a igreja no culto lá, você vai? Eu não vou, porque a verdade habita em mim e a mentira habita lá. Você entendeu? Porque o cooperador já é um mentiroso que anda revelando coisas que não existem. O dom de revelação não existe na Bíblia. Você entendeu? Mulher senta do lado, homem senta do outro. Umas coisas de religioso. Outra coisa é pior, porque eu não vou também. Porque lá a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém algo de Deus. Lá a doutrina é essa. Como que eu posso ser unido com o irmão da igreja CCB? Posso ser unido, eu falando a verdade. Eu falando a verdade. A verdadeira doutrina de Jesus. Porque lá habita a mentira, lá habita o engano, não a verdade. Como que eu posso ser unido com o irmão da igreja universal? Não tem como. Não, tem como tem. Eu falando a verdade para eles. Porque eles estão cegos, está na doutrina da teologia da prosperidade. Que é uma mentira, é um engano, é fundos para arrecadar dinheiro, arrecadar fundos, arrecadar riquezas, mostrando um evangelho falso, que a vida sua é aqui na terra, Jesus Cristo já mostrou diferente. Né? Se você ver as falácias de Jesus falou o quê? Na casa do meu pai é muita morada. Né? Cristo falou o quê? Que ele veio salvar. Jesus não veio te enricar, te dar dinheiro, não. É pecado ser rico? Não é. Mas é o evangelho falso, mentiroso, enganador. É talit, é manorá, coisas da lei trazendo para a igreja. Como ser unido com os irmãos da Universal. A mente deles já está distorcida. Tem como você ser unido, você pregando a verdade para ele. E se eles te convidar para a igreja, você vai? Eu não vou, porque lá habita mentira, habita engano, falsa doutrina. Infelizmente essa é a realidade, irmão. Unido com o irmão, a gente tem que ter cuidado de falar sobre esse tema. Se você não falar essas coisas para os irmãos débil que não lê muita Bíblia, não entende, se ela for convidada a uma igreja Deus, numa igreja universal, numa igreja mundial, numa adventista, eles vão. Porque acha que o versículo está falando para você ir em todas as igrejas. Aceitar tudo dentro do seu coração. Só que o versículo não está falando isso. A igreja primitiva não está falando isso. Está falando uma união verdadeira. Uma união que aponte a Cristo, que glorifique a Jesus. Não tem como um irmão sentar na sua mesa para comer que glorifica, infelizmente, glorifica a Davi Miranda. A igreja Deus é Amor. Aí lá é Jesus e Davi Miranda. Tem irmãos lá que tem Facebook com só oração de Davi Miranda. É brincadeira? A idolatria. Como que você vai ter a união com o irmão no dia a dia da igreja Deus é Amor, que lá não pode usar calça, não pode usar short, a mulher não pode usar nada.
batom. Não, não tem como você conviver, não tem como você ter união. Você entendeu? Porque você vai rebater. A mentira habita lá, a rigidez, o legalismo rígido, a doutrina do homem, o dogma de homem. Não vai bater com você. Porque a verdade habita em você. Sabe quem é? Jesus. E lá habita a mentira. Porque quem te santifica é o Espírito Santo. O problema é esse. A gente conversar sobre um tema sobre união com o irmão, temos que ter cuidado. Você, Débio, presta atenção. Você que não lê muita Bíblia, você não tem esse conhecimento muito grande. A união que Cristo fala, que eu vou resumir para você, é você amar as coisas dele, é você procurar pessoas que aponte o Salvador. Não é que você vai ficar com raiva dos irmãos, mas você tem que estar unido, fortemente, fortalecido na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Pedro fala em 2 Coríntios, 2 Pedro 3,18. Irmãos que glorificam a Jesus, irmãos que aponte a Jesus, não é irmãos pentecostal não. Esses irmãos aí, tem muitos irmãos de Deus, verdadeiro, mas estão perdidos, estão no mundo afora aí. Adventismo, legalismo, dogmas de homem, como a Igreja de Deus Amor. Irmãos, está cheio dessas igrejas. Não tem como você ter união. Se o irmão me chamar... Então, no caso, no resumo para você, você precisa ter união com pessoas que glorifiquem a Jesus. A união é pessoas que amem as coisas de Deus, que é uma base bíblica da igreja primitiva. Leia lá em Atos 2, 40 em diante para você ver. Eles eram unidos, mas a Bíblia fala que eles glorificavam a Deus. A Deus. Os louvores eram cristocêntricos, os louvores eram para Cristo, era para Deus. Não tem como você ter união com o irmão na igreja que só louva para o louvor egocêntrico. Então tem cuidado. Você que é débil, você que não lê muita Bíblia, não tem esse conhecimento, se afaste de pessoas que não glorificam Jesus, se afaste de pessoas que não apontam Jesus, se afaste de igrejas, seitas, de demônio, coisas que não tem nada a ver com Jesus. A Bíblia está falando união com o irmão verdadeiro, que glorifique, que ame as coisas de Deus. E o irmão que não glorifica, que anda totalmente errado em doutrina falsa, você tem que repreender, você tem que falar a verdade, você tem que falar de Cristo, falar da palavra para ele. Essa é a união verdadeira, meu irmão. A união verdadeira não é você estar em todos os lugares. É ajudar o irmão com alimento, com dinheiro, principalmente com a palavra, a Bíblia fala. A palavra de Deus verdadeira.